saber se tem fofoca em relação e a verdade sobre a independência do Brasil, todo o contexto. Coloca aquele quadro lá, por favor, Paquito. Famoso, né? Ele é tão verdade. Então, né? Gente. É tão heróico aquilo que provavelmente... era o Napoleão. Mas falar, esse quadro é maravilhoso. É muito bom. Ele é a coisa mais linda. Eu fui no Museu de... Eu sou catarinense, eu não tô sempre em São Paulo. Eu fui no Museu de Ipiranga e... Barriga Verde. Eu sou barriga. Cara, eu fiquei maravilhado com a magnitude que é essa obra, cara. Cara, ele é maravilhoso. E não retrata em nada. Nada. Poxa, mas aí a gente pega também até depois Tiradentes, que foi na mesma época também. Que é uma ideia de... Construção de Construção do Brasil. Aí, cara, olha que coisa linda. Todo o percurso que o seu olho faz, né? Na obra é muito bem pensado, né? E é ele, né? Só que assim, ó, o problema já começa assim. Isso daí teria acontecido em 7 de setembro de 1822, por volta das 4h30 da tarde, no Ipiranga. Esses uniformes só foram criados um ano depois. Já tá errado. Então não tinha... O Debré vai criar os uniformes dos dragões um ano depois. Os caras de cavalo, pô. É cavalo, Por cavalo, não é mula? Uma viagem longa. Como não sobe uma sobe. serra? Não tem como. Você deixava o Ipiranga por quê? Porque o Ipiranga era o posto de troca das mulas para descer a serra. Então você deixava o cavalo lá e pegava uma mula para descer. Porque o ponto de equilíbrio da mula é mais baixo, o cavalo é mais alto, as pernas são maiores dos cavalos, a mula é mais achatadinha, então ela é mais forte. Ela é o caminhão da época. Sim. Então, tanto uma que ótima os analogia. tropeiros usavam as mulas para também. carregar, então você subia de mula. E ele tava com diarreia, tem toda aquela história. Tem essa e história tal. mesmo? Sim. Teve uma noitada. Não, é verdade. Não, é ele tava verdade. com diarreia. E aí tem até, ó, conforme os relatos, você sabe direitinho onde é que ele parou, no matinhos. Até em São Bernardo, onde eu moro, tem a Praça dos Meninos. Sou de São Bernardo, lá também. é? Bairro Assunção. Ele parou lá pra dar um barrão? Veracruz, E lá em Rio de Ramos tem aquela Praça dos Meninos, aquela praça japonesa. Sim. Lá naquela região deu uma paradinha. Dom Pedro passou ali. Eu morei em São Bernardo, ele deve ter cagado lá. Mas isso mostra muito como é uma construção, porque isso meio que tá mostrando assim, uma ideia de batalha, de que a gente conquistou a independência. Tem um outro quadro, mais de 40 anos antes, feito... Que é uma celebração, que aí é meio que uma aclamação do imperador, que já todo mundo quer chapéus pra cima, as pessoas celebrando. É uma outra ideia. Isso aqui é uma construção de imagem que foi pós-proclamação da República. Exatamente. E totalmente São Paulo. Porque São Paulo, quando manda construir esse quadro... Imagem, ó, que é uma Essa celebração. Essa tá no Museu Imperial. É uma coisa bem... E o mais engraçado é que ninguém sabe pra onde olha. Não sei se você reparou. Cada um tá olhando pro lado, né? Uma coisa assim. Tem gente olhando pro céu. Ninguém sabe Os caras estão olhando lá pra trás. onde tá. Isso daí, aquele primeiro quadro é de 1880 e pouco. É feito pelo Pedro Américo. Ele ganha incumbência do Estado de São Paulo para pintar aquele prédio. Lá em Florença. Justamente para colocar em Florença, tanto que o Dom Pedro vai visitar o quadro com a Rainha Vitória, vai levar a Rainha Vitória para ver o quadro lá em Florença. Aí esse quadro vem para cá, para quê? Para colocar no Museu Monumento. Eles constroem um monumento em São Paulo que eles não sabem nem o que vão fazer com aquilo. Eles não têm uma função. Aí o Dom Pedro II fala, olha, constrói uma escola, faz alguma coisa aí, eu não quero um palácio. E aí, mas por que São Paulo tá fazendo isso? Porque São Paulo tá enriquecendo cada vez mais com café. E ele quer se marcar como o cenário da independência. Então, vai ter a inauguração do Museu do Ipiranga. Depois, em 54, quando é o sesquicentenário da independência de do sesquicentenário da fundação de São Paulo, eles vão fazer de tudo para tirar o corpo da Imperatriz Leopoldina do Rio de Janeiro, que estava sepultado lá desde 1826, trazer para São Paulo, vai dar um quebra-pau geral. O Getúlio Vargas vai se meter antes de se matar por causa de trazer o corpo para cá, porque eles querem colocar no Ipiranga. Porque a ideia era trazer no futuro o corpo do Dom Pedro I para cá. Depois vem da Amélia Reboque na década de 80. Então o São Paulo quer, de qualquer jeito, ser esse centro da independência, onde foi feita a independência. E aí anula aonde realmente foi feita a independência, que foi nas lutas no Nordeste. A Bahia vai se libertar em 23. Então, parece que o Dom Pedro levantou o braço, 4h30 da tarde, 4h35 acabou. Tava tudo libertado, não se fala mais disso. Então, isso é uma tentativa de São Paulo
se mostrar como esse cenário, criar na imaginação do Brasil inteiro que foi aqui que foi feita a independência. Só que não foi só aqui. A independência é 7 de setembro. 12 de outubro é aniversário do Dom Pedro. No 12 de outubro de 1822, ele é aclamado como imperador do Brasil no Rio de Janeiro. Todas as cidades e vilas que estavam libertas em português escolhem ele como imperador do Brasil. Até 1831, que é quando ele vai embora do Brasil, essa data era mais comemorada que o 7 de setembro. Quando ele é expulso do Brasil, quando ele vai embora, que ele perde o trono, como era aniversário dele, precisa ter esse apagamento. E aí o 7 de setembro sobe. Aí por causa dos Andradas, por causa de várias pessoas. Mas aí começa a construção do 7 de setembro, que não era tão importante antes. Então aquele quadro ele ajuda nessa mítica de que... Tem mais alguma coisa pra falar? Você não quer falar de Tiradentes aí também, né? Tiradentes faz parte dessa construção. Faz parte. Quando que se que ele busca... ele era 1700, né? Ele foi ainda no século XVIII quando ele foi morto. Isso. Mas a ideia da construção da imagem dele é uma ideia de um herói republicano. Nós temos agora a República Brasileira. Quem lutou pela República? Nem foi Tiradentes. Tiradentes ele lutou pela independência de uma região do Brasil. De Minas Gerais. Exato. Só que aí a ideia de não, precisamos ter um mártir. Não se sabe a cara de Tiradentes. Então os caras pintam ele com uma figura muito... messiânica. Não, messiânica. Tipo Jesus. Tipo Jesus. Uma figura que assim que o brasileiro gosta. Jesus Cristo. Vamos ver se tem imagem aí do Tiradentes. Tem uma foto, tem um quadro no Museu Mariano Procópio, que eu acho que também é do Pedro Então Américo. quem foi? Também, que é esquartejados. Quem foi Que é esquartejado. E aí ele monta o cara monta, o mesmo cara que criou o quadro da Independência ou Morte, ele monta o corpo do Tiradentes como se fosse Cristo. Então você tem a cruz, você tem vários elementos que levam ao cristianismo, e ainda tem o mapa do Brasil no formato das partes dele espalhadas pelo quadro. Os caras trabalhavam na arte, né? Os caras trabalhavam na arte. Terrível, mas lindo. Ele provavelmente não tinha barba, ele não tinha cabelo, ele era militar, não tem como ter esse cabelo. Com barba e bigode. Então, mas é a ideia de criar uma imagem. E isso é uma ideia de criar um herói republicano. Essa ideia de tirar o que o brasileiro tem de amor assim por monarquia e criar república vai de o quê? A Estrada de Ferro Pedro II muda de nome, vira Central do Brasil, o Colégio Pedro II vira Colégio Nacional. Tem todo o pagamento. Muda uma série de coisas. Aí, ó. Esse o Brasil. Você tem o mapa do Brasil. Cara! Aqui no pé, Rio Grande do Sul, tá vendo? E aí é o Cristo, ó, o rosto do Cristo. A cruz do ladinho ali com referência. Então, assim, você tem que imaginar que naquela época boa parte da população era analfabeta. Então, essa questão da imagem era muito forte. E trazer Maria Quitéria também, que foi totalmente ignorada na sua época, da independência da Bahia, que ela morreu pobre, sem nada, sem nenhum reconhecimento. E volta a figura dela também. Ela realmente lutou. Se fala muito pouco dos heróis das guerras de independência do Brasil. Se fala Dom Pedro I, esse vai ser o cara. Mas se esquece heróis como a Maria Quitéria, por exemplo. Ou o Corneteiro Lopes. O Corneteiro Lopes é fantástico. Sim. Corneteiro Lopes. Ele estava lutando contra os portugueses na Bahia e aí ele erra o toque. Porque o comandante do Exército Brasileiro descobriu que os portugueses eram o maior número. E aí mandou tocar a retirada. E aí o corneteiro errou e tocou avançar cavalaria e degolar. Os portugueses saíram correndo achando que tinha reforço dos brasileiros. E aí o Corneteiro Lopes ele aparece em várias imagens na Bahia, porque ele errou. Diz a lenda, né? Que ele errou o toque. A fofoca é essa, que ele errou o toque. É a parada da construção de imagens, né? A rainha que executou, a rainha portuguesa que deu a ordem de executar Tiradentes foi a Maria Louca, não foi? Foi. Mas assim, a ideia da loucura da Maria é muito mais também um exagero do fato, claro. Ela também é conhecida como a piedosa. Então há uma série religiosa. Há uma série de Marias dentro da mesma Maria que se fala de só dizer a louca. Se resume muitas vezes essa mulher o que é um problema mental que ela acabou tendo. Ela teve um problema mental grave, mas assim, não dá pra resumir. Na verdade era o Dom João. Quando ele é morto, o Dom João já tá como regente. Já tá como regente? Não como príncipe regente, mas já tinha assumido que a mãe não tava bem. E e também tem essa questão do apagamento da Maria I como resumidamente a louca, né? Porque ela ficou com problemas mentais e tal. Mas não foi só isso. Tipo, você tem um negócio que na época dela, ela impede que as mulheres casem porque
o pai quer, então já é uma revolução isso em Portugal. E ela cria uma coisa muito legal que é uma instituição de ensino. Quem já foi para Lisboa já deve ter visto o Castelo de São Jorge, no alto do... Sim. Lá funcionava uma escola para pessoas pobres. Então, eles educavam, você podia entrar lá e ser educado e, inclusive, receber bolsa de estudo para fora de Portugal, mas com a condição que você voltasse para trazer o que você aprendeu fora. E nessa, muitos arquitetos, escultores, pintores fizeram, o Sequeira e outros fizeram esse... Esse Sequeira é um dos maiores artistas plásticos de Portugal do século XIX, é um grande mestre e ele era filho de pescadores. E ele conseguiu toda essa educação porque ela teve a ideia de criar essa casa-pia. Então, a galera costuma às vezes resumir a figura monárquica ou a monarquia como um todo a um evento, às vezes a uma figura e fecha nisso. Então Dom Pedro II é o patrono das artes, o patrono da educação e mais nada. Vai se esquecer que o cara conviveu com a escravidão por muito tempo, vai se esquecer que o cara também teve seus casos extraconjugais. Dom Pedro I, ao vagabundão, ao garanhão, ao cara que sai com as mulheres, tudo, mas se esquece que ele é conhecido como rei soldado também. Então, é necessário o entendimento de que essas figuras não é somente uma página. Tem uma série de coisas. Todo mundo é plural. Não dá para resumir a vida de uma pessoa numa frase. Não. É ridículo. Então, e isso cada vez é mais tentado e mais falho, né? Porque tenta fazer um reducionismo que não existe. Agora, você falou uma coisa que é importantíssima. Não só o Dom Pedro II conviveu com a escravidão, mas como a gente até hoje convive com ela. Não. De várias maneiras, né? Essa escravidão, ela tá presente de várias maneiras ainda na vida da gente. A forma como a gente lida com outras pessoas que não têm o mesmo nível social da gente, a mesma cor da gente. Então, é uma coisa que veio sim com a monarquia, mas antes da monarquia já existia. Sim. Né? Então, tudo bem, eles erraram, não acabaram logo, mas o que a gente tá fazendo para mudar isso? Pois então. Né? E isso acaba acontecendo cada vez mais. Se olha para o passado com esse olhar de hoje, do homem do século XXI. Só que eu fico imaginando, aí roubando a frase de uma amiga minha, Cláudia Tomevich, como que nossos filhos e netos vão olhar pra gente como um bando de louco quando eles não tiverem água para beber e a gente ter gastado durante milênios na descarga da privada. Sim. Água potável. A galera né? não vai entender isso. Não vai entender nada. Como que eles eram loucos, né? Eita, vamos olhar pra gente como uma coisa só também? Não, e são coisas muito recentes também. Teve zoológico humano no começo do século passado. Que? Zoológico humano. Tem um rei de pessoas, claro. de tribos. Frederico II da Bélgica, rei da Bélgica. Estranho, você não sabia o que era aquilo. Então aquilo pra você, será que tem alma? Aquele negro? Será que tem alma aquele escravizado? Não, e era visto como um animal mesmo. É mesmo? Leopoldo II, né? Leopoldo II da Bélgica, ele pegou o estado do Congo, o estado livre do Congo, como a sua colônia privada. Não era da Bélgica, era dele. Uma propriedade particular do cara. Particular. Do tamanho do Congo, no meio da Gigantesco. Eu já pensei 1000 vezes em fazer um vídeo, eu não tenho coragem de fazer um vídeo. Não, eu vi no podcast dele. É difícil demais. Ele pega qual que é o justificativa de ser dele. Civilização. É esse sempre, né? O fardo do homem branco de trazer essa civilidade e o cristianismo. Trilhões que ele ganhou civilizando. Só que aí... Não, é terrível a história. Chegando lá... Ele nunca chegou lá, na verdade, né? As pessoas mandadas pra lá foram explorar marfim e borracha. E aí, antes do zoológico, as pessoas que não batiam meta tinham a mão amputada. Eu até ia falar pra Felipe colocar, mas são fotos bem pesadas. Não bota não. Então, mãos amputadas, orelhas amputadas, e não adultos, crianças também. Poxa. Seu filho não atingiu a meta, certeza, vamos arrancar a mão dele. Arrancar parte do pé. Isso de início. E lá no seu país, ele vendo a pompa com toda a riqueza explorada desse lugar, as pessoas... Essa ideia foram mais de 10 milhões de pessoas mortas nessa ida de abuso com as pessoas. Só que ele teve uma linda ideia em uma exposição de trazer 269, se não me engano, congoleses para a Bélgica para a exposição. Porque é o que o Result trouxe, o Vogel também. São bichos, são pessoas... Estamos levando civilização para essas pessoas aqui. Eles não têm capacidade de ter o nosso mesmo tino. Só que como nós estamos levando civilização, quem são eles? Então pegou famílias, tribos, né? Hoje em dia não se fala assim, mas etnias. E colocou como um zoológico. E eles eram obrigados a
performar como se estivessem lá. Pensa, estão saindo do Congo para ir para a Bélgica, temperatura totalmente diferente, muito mais frio, por exemplo, usando as roupas nativas, e tendo que converter. Tem gente que morreu de fome, teve gente que morreu de frio, e não aconteceu só na Bélgica, aconteceu na Europa, na Inglaterra, aconteceu nos Estados Unidos por bastante tempo. Nos Estados Unidos tem um caso muito interessante de eu não me lembro o nome dele, mas ele tinha os dentes cerradinhos, assim, ele convivia com um macaquinho, assim, que ele levou. E ele ficava lá sozinho. E não só, teve os pequeneses. Ai, é pequenês? Não lembro o nome Não, falei errado. Não, a tribo. Não, eu vou ficar te devendo. Não sei também. Pigmeus? Pigmeus, exato. Obrigada. Teve lá nos Estados Unidos também